O Irã gastou bilhões de dólares construindo cidades subterrâneas para armazenar mísseis. E essas bombas anti-bunker que você está vendo na sua tela? Bem, esses bilhões de dólares agora estão indo pelos ares. É por isso que o presidente iraniano está realmente alertando sobre um colapso econômico. Durante uma guerra, esse regime sabe que está lutando por sua sobrevivência. Isso só significa uma coisa: a situação é pior do que qualquer um pode imaginar. Talvez eles devessem ter gasto esse dinheiro em outro lugar, mas não gastaram. Agora o regime enfrenta um dos maiores problemas de sua história. Veja o relatório. O presidente do Irã alerta sobre colapso econômico aos comandantes da Guarda Revolucionária que lideram a guerra. A situação está ficando tão grave que está criando tensões entre o presidente do regime e o chefe da Guarda Revolucionária, que basicamente está garantindo que o Irã possa recuar. O presidente afirma que a abordagem da Guarda Revolucionária não funciona. Ele é contra o Irã atacar outros países do Golfo e é contra o Irã escalar essa guerra. Agora, você pode se lembrar de algo. Apenas uma semana após o início desta guerra, em 7 de março, o próprio presidente realmente pediu desculpas às nações do Golfo por todos os ataques que o Irã estava realizando. Preciso pedir desculpas, em meu nome, aos nossos países vizinhos que foram atacados pelo Irã. Devido ao ataque brutal, perdemos nosso líder supremo, compatriotas e entes queridos. Nossas forças armadas, mesmo com seus comandantes ausentes, realizaram as operações necessárias e protegeram o nosso país com firmeza. Não pretendemos realizar um ataque contra países vizinhos e, como já disse antes, eles são nossos irmãos. Temos que estar de mãos dadas com nossos irmãos em paz. E o Conselho Interino aprovou uma decisão ontem. A decisão foi comunicada às nossas forças: não atacar países vizinhos, salvo se houver ataque ao Irã vindo desses territórios. Agora entendemos por que o presidente agia assim. Ele previa o que aconteceria com a economia iraniana e tentava se antecipar. A Guarda Revolucionária respondeu rápido ao pedido de desculpas e o obrigou a retirar a declaração. E então tivemos Ali Halazani divulgando sua própria mensagem, basicamente dizendo que, olha, o Irã não está arrependido de nada. O regime está lutando pela sua sobrevivência e vai continuar atacando qualquer coisa que esteja em seu caminho. Agora, como vocês sabem, essa guerra está avançando muito rápido. Muitos de nós, inclusive eu, não pensamos muito sobre por que o presidente iraniano pediu desculpas e por que foi forçado a voltar atrás tão rápido. Muitas coisas aconteciam e não tivemos tempo para pensar. Agora sabemos que os problemas só pioravam a cada dia. E é por isso que ele estava realmente tentando encontrar uma maneira de diminuir a escalada dessa guerra e proteger a economia iraniana de um colapso. Analisando apenas os números, entendemos por que o Irã enfrenta tantas dificuldades. Infelizmente, os dados econômicos mais recentes do país são de 2024. Então, não é o dado mais recente, mas é o mais recente que temos disponível. Naquela época, cerca de 25% do PIB do Irã vinha das exportações de petróleo. Esse petróleo deixou de ser exportado devido ao bloqueio da Guarda Revolucionária Islâmica. Além disso, 5% da economia iraniana também dependia dessas exportações. Isso pode ser mercadorias, aço, o que quiser. Não achei detalhes, mas sabemos que esses 5% também eram exportações que sumiram. Não são só petroleiros que evitam o Estreito de Hormuz. Até navios porta-contêineres pararam de entrar e sair, o que tira uma renda importante da economia. E, novamente, esses números são de 2024. Sabemos que as coisas ficaram ainda piores em 2025. A inflação foi de 40% no ano passado. Não houve nenhum crescimento econômico e o emprego entre os jovens estava ainda pior do que na China. É exatamente por isso que houve protestos em dezembro de 2025. A economia estava em dificuldades e o regime estava focado em gastar bilhões para construir cidades e mísseis. Agora, em 2024, aconteceu outra coisa sobre a qual realmente não falamos. E foi que esse cara, o presidente Pezeshkian, foi eleito no meio do ano. Agora, a maioria dos problemas que o Irã enfrenta atualmente foi algo que ele herdou quando foi eleito. Por isso, a plataforma dele na campanha era cortar desperdício do governo, talvez até reduzindo o ritmo da construção daquelas caras cidades militares subterrâneas. A segunda proposta dele era normalizar as relações com o Ocidente. Ele queria encontrar uma maneira de conseguir alívio das sanções para a economia do Irã e, com sorte, aumentar o crescimento do PIB para que a vida das pessoas melhorasse. Os iranianos se identificaram com o plano, por isso ele foi eleito. Porém, como sabem, há apenas uma fachada de democracia no Irã, motivo pelo qual ocorrem eleições. Mas, na realidade, o poder principal está com o ditador, o líder supremo.
Então, adivinha só, mesmo que o povo iraniano tenha eleito esse cara, o líder supremo não deixou que ele seguisse sua política mais importante. Khamenei não confiava no Ocidente. Então, a normalização estava fora de questão. Isso significa nada de alívio das sanções para a economia iraniana e nenhum impulso econômico. E então a economia entrou em colapso em dezembro e milhões de pessoas foram às ruas. Naquela época, o presidente iraniano culpava o próprio governo, ou seja, a si mesmo e as pessoas ao seu redor, pelo motivo da economia estar tão ruim. E ele dizia que o governo precisava fazer um trabalho melhor para servir o povo que deveria servir. Agora, todos nós sabemos o que aconteceu depois. O regime iraniano estava com muito medo de perder o poder. Então, massacrou dezenas de milhares de manifestantes iranianos só para garantir que não perdessem o poder. Isso foi agora em janeiro. Mas desde então, a situação ficou ainda pior. Desde que essa guerra começou há cerca de um mês, os preços dos alimentos no Irã aumentaram 50% só nos últimos 30 dias. Na verdade, alguns alimentos básicos estão tendo aumento de preço a cada hora. Esse é um ritmo nunca visto antes. Agora, claro, a guerra é um fator importante em tudo isso. Mas o regime iraniano não está ajudando em nada a situação. Eles cortaram a internet. Mais de 90 milhões de iranianos não têm como acessar a internet, porque o regime iraniano considera isso um risco à segurança. E sem internet, as empresas não conseguem operar mesmo que quisessem. As fábricas não conseguem pedir o que precisam, então estão enfrentando falta de matéria-prima. Se conseguirem pedir alguma coisa, não conseguem receber rapidamente, porque a empresa que deveria entregar também está sem internet. E a empresa que deveria enviar o produto também está sem internet. E claro, o apagão da internet também está afetando outros aspectos da vida das pessoas. A Associated Press acabou de entrevistar 10 iranianos para entender como eles estão lidando com tudo o que está acontecendo, com a guerra e o apagão da internet. E o médico disse que está tão sobrecarregado sem internet que não consegue tratar seus pacientes adequadamente. Neste momento, o número de pacientes aumentou além do normal. Ele não consegue passar as receitas, nem verificar o histórico de saúde deles. Então ele não consegue descobrir qual remédio eles estavam tomando, nem em que dosagem estavam tomando. Isso só aumenta o caos no momento em que médicos especialistas não podem se dar ao luxo disso. Além disso, sem internet, as pessoas não conseguem pedir nada online. Então, os negócios que operam principalmente online, ou até mesmo parcialmente online, estão sofrendo. Eles não estão recebendo nenhum pedido. Mas além disso, as pessoas não conseguem usar seus aplicativos de pagamento digital ou não conseguem usar seus cartões de crédito. Então, elas estão usando cada vez mais dinheiro em espécie. Ou seja, estão usando dinheiro cada vez mais. Com a inflação tão alta, 50% apenas nos alimentos no último mês, o dinheiro perde valor rapidamente. Isso, claro, já vinha ocorrendo. Isso já era algo que acontecia mesmo antes da guerra. Mas durante a guerra, as coisas ficaram ainda piores. E é por isso que, antes da guerra, Irã lançou uma nota de 5 milhões de reais. Assim, as pessoas podem usar isso para comprar o que precisam. 5 milhões de reais em apenas uma única nota. Adivinha só? Apenas 2 dias atrás, eles tiveram que aumentar o valor ou aumentar a denominação dessa nota. Agora eles lançaram uma nota de 10 milhões de reais só para lidar com a inflação que está crescendo em todo o país. Isso é algo que já cobrimos neste canal. Então, dê uma olhada na nossa cobertura. O Irã está imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. Porque, bem, para muitas pessoas, o futuro parece muito incerto. Com mísseis atingindo bancos e o espaço aéreo fechado, iranianos temem que cartões de crédito e apps de celular parem de funcionar a qualquer momento. Esse medo causa uma corrida por dinheiro em espécie, que está em falta. O governo responde com sua medida mais ousada até agora. Uma nova nota de 10 milhões de reais, a maior que eles já imprimiram. Essa nota rosa brilhante vale apenas cerca de $7. Quando essas notas chegaram, filas enormes se formaram nos bancos. Muitos esperaram horas para sair com 30 milhões de reais. Não é muito, mas dura alguns dias se as máquinas pararem. Os iranianos têm razão para se preocupar, pois o caos encarece as importações. Os preços dos alimentos mais que dobraram, com inflação em 47%. As pessoas lembram como o sistema colapsou antes e evitam riscos. Até o design da nota revela a história de uma economia em crise. O Banco Central imprimiu os 4 últimos zeros apagados e destacou o 1000, um sinal discreto de que eles eventualmente planejam cortar esses zeros da moeda de uma vez por todas. Agora, digamos que um colapso econômico esteja chegando. O Irã, na verdade, tem uma solução muito simples para melhorar as coisas para a economia e, claro, para os iranianos comuns.
E isso é simplesmente abrir o Estreito de Hormuz. Agora, como vamos falar em breve, isso realmente cria outros problemas para os militares. Mas apesar disso, parece que o Irã está realmente abrindo o estreito aos poucos. Antes de entrar nesse relatório, só um lembrete rápido para você curtir e se inscrever no canal aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda no algoritmo. Mas agora, dê uma olhada nisso. Há 2 dias, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão declarou publicamente que o Irã permitiu a saída de 20 embarcações de bandeira paquistanesa do Estreito de Hormuz. Ainda faltam detalhes, como quem é dono da carga dos navios e quem recebe pelo envio dessas embarcações. É provável que o Irã esteja recebendo algo em troca, por isso aceitou liberar os navios. Isso pode ser interpretado de várias formas. Isso pode ser porque a economia realmente precisa disso, por isso a Guarda Revolucionária está afrouxando um pouco o bloqueio. Ou pode ser como afirmou o presidente Trump. O Irã deu esses navios como um presente para os Estados Unidos. Não sei ao certo se isso é verdade, mas descobriremos em breve quando virmos para onde esses navios estão indo. Se vierem aos Estados Unidos, talvez essa ideia de presente faça sentido. Até agora, o mais provável é que o Irã esteja liberando aos poucos alguns navios de petroleiros para entrar e sair, visando movimentar dinheiro na economia. Ontem, recebemos um relatório informando que 2 navios chineses foram autorizados a passar pelo Estreito de Hormuz. Agora, como esses são navios chineses, é muito fácil supor, ou é muito provável, que eles estejam indo para a China e provavelmente estejam transportando produtos iranianos ou talvez até petróleo iraniano. Isso mostra claramente que a economia iraniana precisa muito disso. Por isso autorizam a entrada e saída de navios e petroleiros. Tenho algo ainda não totalmente confirmado e quero avisar logo. Parece que um jornalista estrangeiro foi autorizado a entrar no Irã. Pelo que percebi, os militares iranianos o levaram pelo Estreito de Hormuz para que fizesse reportagens na hidrovia. E ele afirma que viu 90 petroleiros entrando e saindo do Irã. Ouça por si mesmo. Agora estamos voltando para a costa. Na verdade, ficamos aqui mais tempo do que esperávamos. Disseram que seriam 20 minutos, mas já faz cerca de 1 hora. Felizmente, vimos bastante coisa. Pelo menos tudo o que dava para ver deste navio. Fiz uma rápida contagem dos petroleiros e navios de carga aqui fora. Esses são apenas os que estão visíveis a olho nu, e eu contei 90 deles. E sabe, alguns estão apontados para o norte, outros estão apontados para o sul. Então, parece haver bastante tráfego nos 2 sentidos, sabe, perto da costa iraniana. De qualquer forma, assumindo que não sejamos explodidos entre aqui e o porto, este será meu relatório para você do Estreito de Hormuz em 29 de março de 2026. Agora, muitas pessoas que são pró-Irã estão tentando colocar isso como: ah, veja, o Irã agora tem controle total sobre o Estreito de Hormuz. E qualquer um que esteja sob proteção iraniana pode entrar e sair. Mas qualquer um que, você sabe, esteja relacionado aos Estados Unidos não pode entrar nem sair. Mas é aí que as pessoas estão esquecendo qual era a vantagem estratégica do Estreito de Hormuz e qual era a vantagem que a IOGC estava tentando usar. Essas pessoas esquecem que os Estados Unidos nunca dependeram diretamente do Estreito. Num dia bom, talvez 1 ou 2 petroleiros que cruzaram o Estreito de Hormuz realmente vieram para os Estados Unidos. Na verdade, se somarmos todos os números de 2025, apenas 1% do petróleo do Estreito de Hormuz realmente foi para Estados Unidos. Do ponto de vista dos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca se preocuparam de fato com a entrada e saída de navios americanos. Mas, do ponto de vista iraniano, a vantagem deles não era impedir os navios dos Estados Unidos. A vantagem deles era impedir todos os navios. Veja, a única forma de pressão do Irã são os preços mais altos do petróleo. Quando os preços chegam a um ponto em que se tornam problemáticos para países ao redor do mundo, o Irã esperava que esses países da Ásia, países do Golfo, países da Europa, pressionassem os Estados Unidos para parar essa guerra. E claro, não podemos esquecer que os preços do petróleo têm um grande impacto na política interna dos Estados Unidos. Não importa se é um democrata ou um republicano na Casa Branca. Ninguém gosta de preços altos do petróleo. O Irã acreditava que manter os preços do petróleo altos por tempo suficiente pressionaria os Estados Unidos e poderia resultar em um cessar-fogo em que o Irã conseguiria muitas concessões. Mas veja, se o Irã realmente está permitindo que os petroleiros entrem e saiam, deixando o fluxo de petróleo continuar, os preços vão cair. Não importa se o petroleiro vai para a China, Ásia ou Europa.
Mais petróleo no mercado faz os preços caírem, pela lei da oferta e demanda. E isso significa que a influência deles, na verdade, fica mais fraca. Isso significa que o único motivo pelo qual o Irã está permitindo que petroleiros entrem e saiam para o Paquistão ou para a China é porque a economia precisa tanto disso que eles estão dispostos a perder sua única moeda de troca, talvez temporariamente, para garantir que a economia tenha dinheiro para sobreviver. Resumindo a famosa frase de Napoleão, para vencer uma guerra é preciso dinheiro, dinheiro e dinheiro. E parece que o Irã está ficando sem.